As histórias dos contos de fadas europeus também têm sua origem na tradição oral e, desde tempos imemoriais, elas encantam tanto as crianças como os adultos ao redor do mundo. A primeira compilação de contos infantis surgiu no século XVII, na França, organizada pelo poeta e advogado Charles Perrault. Primeiramente, 8 histórias foram contempladas. No século XVIII, os irmãos Grimm descobriram um variado acervo de histórias maravilhosas, formando assim a coletânea que reuniu contos como A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, Joãozinho e Maria, O Pequeno Polegar e muitos outros. Segundo a visão de Bruno Bettelheim, os contos de fadas, considerados por pais e educadores até pouco tempo como irreais e falsos e cheios de crueldade, são para as crianças o que há de mais real, algo que lhes fala em linguagem acessível do que é real dentro delas. Os pais temem que os contos de fadas afastem as crianças da realidade, através de mágicas e de fantasias. Porém, o real, a que os adultos comumente se referem, é o externo, é o mundo circundante, enquanto que o conto de fadas fala de um mundo bem mais real para as crianças. A maior contribuição dos contos de fadas é em termos emocionais. Desenvolvem a capacidade de fantasia infantil, fornecem escapes necessários, falando aos medos internos da criança, às suas ansiedades e ódios, seja como vencer a rejeição, como em João e Maria, ou os conflitos edípicos com a mãe, como em Branca de Neve, ou a rivalidade com irmãos, como em Cinderela, ou os sentimentos de inferioridade, como em As Três Plumas. Os contos aliviam as pressões exercidas por esses problemas, favorecem a recuperação, incutindo a coragem na criança e mostrando-lhe que é sempre possível encontrar saídas. Finalmente, os contos consolam e muito. O final feliz, que tantos adultos consideram irreal e falso, é a grande contribuição que os contos fornecem à criança, encorajando-a à luta por valores amadurecidos e a uma crença positiva na vida. Um conto europeu. João e Maria. Às margens de uma floresta existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvores, onde moravam um lenhador, sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Na casa do lenhador, a vida sempre fora difícil, mas naquela época as coisas pioraram. Não havia pão para todos. Mulher, o que será de nós? Acabaremos morrendo de fome e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. E agora, João? Sozinhos na mata vamos nos perder e morrer? Não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. Vamos cortar lenha na mata! Este pão é para vocês. Partiram os 4. O lenhador e a mulher na frente, as crianças atrás. A cada 10 passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca. Tchum, tchum.
tchum, sem que ninguém percebesse. Quando chegaram bem no meio da mata, a madrasta disse: João e Maria, descansem aqui enquanto nós vamos rachar lenha para a lareira. Mais tarde passaremos para pegar vocês. Os dois irmãos, após longa espera, comeram o pão e, cansados e fracos, adormeceram. Acordaram à noite e nem sinal dos pais. Estamos perdidos, nunca mais encontraremos o caminho de casa, soluçou Maria. Aí o Joãozinho falou: quando a lua aparecer no céu, acharemos o caminho de casa, consolou o irmão. Quando a lua apareceu, as pedrinhas que João tinha deixado cair pelo atalho começaram a brilhar. E seguindo-as, os irmãos conseguiram voltar à cabana. Ao vê-los, os pais ficaram espantados. O lenhador, em seu íntimo, estava muito contente, mas a mulher não. Assim que foram deitar, disse que precisavam tentar novamente, com o mesmo plano. João, que tudo escutara, quis sair à procura de outras pedrinhas, mas dessa vez ele não pôde, pois a madrasta trancara a porta e Maria estava desesperada. Como poderíamos nos salvar dessa vez? Daremos um jeito, você vai ver. Na madrugada do dia seguinte, a madrasta acordou as crianças e foram novamente para a mata. Enquanto caminhavam, Joãozinho esfarelou todo o seu pão e o da irmã, fazendo uma trilha. Dessa vez afastaram-se ainda mais de casa. E chegando a uma clareira, os pais deixaram as crianças com a desculpa de cortar a lenha, abandonando-as. João e Maria adormeceram, famintos e cansados. Quando acordaram, estava muito escuro e Maria desatou a chorar. Mas dessa vez não conseguiram encontrar o caminho. Os pássaros haviam comido todas as migalhas. Andaram a noite toda e o dia seguinte inteirinho, sem conseguir sair da floresta e estavam já com muita fome. De repente, viram uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e viram encantados que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Viva! Gritou João e correu para morder um pedaço do telhado, enquanto Mariazinha enchia a boca de bolo rindo à beça. Ouviu-se então uma vozinha muito aguda gritando no interior da casinha: quem está o teto mordiscando e as paredes roendo? As crianças, pensando que a voz era de uma menina de sua idade, responderam: é o Saci Pererê que está zombando de você. Subitamente, abriu-se a porta da casinha e saiu uma velha, muito feia, mancando, apoiada em uma muleta. João e Maria se assustaram, mas a velha sorriu, mostrando a boca desdentada. Não tenham medo, crianças. Vejo que tem fome, a ponto de quase destruir a casa. Entrem, que eu vou preparar uma jantinha. O jantar foi delicioso e a velha senhora ajeitou gostosas caminhas macias para João e Maria, que adormeceram muito felizes. Não sabiam os coitadinhos que a velha era uma bruxa que comia crianças e, para atraí-las, tinha construído uma casinha de doces. Agora ela esfregava as mãos satisfeita. Estão em meu poder, não podem me escapar agora. Porém, estão um pouco magros. É preciso fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam dormindo, a bruxa agarrou João e o prendeu em um porão escuro. Depois, com uma sacudida, acordou Maria. De pé, preguiçosa! Vá tirar água do poço, acenda o fogo e apronte uma boa refeição para seu irmão. Ele está fechado no porão e tem de engordar bastante. Quando chegar no ponto, vou comê-lo.
Mariazinha chorou e se desesperou, mas foi obrigada a obedecer. Cada dia cozinhava para o irmão os melhores quitutes. E também, a cada manhã, a bruxa ia ao porão e, por ter vista fraca e não enxergar bem, mandava: João, dê-me seu dedo, quero sentir se já engordou. Mas o Joãozinho era muito esperto e, em vez de um dedo, estendia-lhe um ossinho de frango. A bruxa zangava-se, pois, apesar do que comia, o moleque está cada vez mais magro. Um dia perdeu a paciência. Maria, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque a água para ferver. Magro ou gordo, pretendo comer seu irmão. Venho esperando isso já há muito tempo. A menina chorou, suplicou, implorou em vão. A bruxa se aborrecera de tanto esperar. Na manhã seguinte, Maria tratou de colocar no fogo o caldeirão cheio de água, enquanto a bruxa estava ocupada em acender o forno para assar o pão. Na verdade, ela queria assar a pobre da Mariazinha. E do João faria um cozido. Quando o forno estava bem quente, a bruxa disse à menina: Entre ali e veja se a temperatura está boa para assar o pão. Mas Maria, que desconfiava sempre da bruxa, não caiu na armadilha. Como se entra no forno? Perguntou ingenuamente. Você é mesmo boba, olhe para mim! E enfiou a cabeça dentro do forno. Maria empurrou a bruxa para dentro do forno, fechou a portinhola com a corrente. A malvada queimou até o último osso. A menina então correu para o porão e libertou o irmão. Abraçaram-se, chorando lágrimas de alegria. Depois, nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres cheios de pedras preciosas, de pérolas. Encheram os bolsos de pérolas. Maria acabou fazendo uma trouxinha com seu aventalzinho e encheu com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata. Andaram muito. Depois de algum tempo, chegaram a uma clareira e perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez tinham apanhado lenha ali e de outra vez tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente avistaram a cabana de seu pai. Começaram a correr naquela direção, escancararam a porta e caíram nos braços do lenhador, que, assustado, não sabia se ria ou se chorava. Quantos remorsos o tinham atormentado desde que abandonara os filhos na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Única sorte, a madrasta ruim, que o obrigara a livrar-se dos filhos, já tinha morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que havia guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair ao chão a chuva de pedras preciosas. Agora já não precisariam temer nem miséria, nem carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram na fartura sem mais nenhuma preocupação.